Gálatas, capítulo de número 1. E o versículo de número 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tome assento, a gente vai meditar. Esboço, né? Muita informação. A gente vai aprender algumas coisas aqui. Fica a Bíblia aberta. Então, a primeira coisa, quem é Saulo? Então, a gente vê aqui na Bíblia, né? Quem é Saulo? Então, aqui, nesse primeiro ponto aqui, né? Quem é Saulo? Então, vamos conhecer um pouco quem é Saulo. Onde Saulo nasceu? Saulo nasceu na cidade de Tarso, né? Na cidade de Tarso. Por isso o nome dele é Saulo de Tarso. Então Tarso não é o nome de Saulo. Tarso é o nome da cidade dele, né? Da cidade que ele nasceu, né? Onde hoje é a atual Turquia, né? O país. Em segundo lugar, os pais de Saulo eram, além de ricos, judeus. Os pais de Saulo, além de ricos, eram judeus. Você sabe que Saulo, ele era um judeu fariseu, porque os seus pais eram, né, além de ricos, judeus fariseus. Amém, igreja? Amém. Isso aqui é a segunda coisa, né, nesse primeiro tópico aqui. Quem é Saulo, né? Aprender um pouco sobre Saulo. Os pais dele eram ricos, eram judeus fariseus. A gente vê isso em Atos capítulo 23, versículo 6, quando Paulo vai deixar claro que ele é fariseu, né? E seus pais também, né, eram fariseus. Em terceiro lugar, Saulo tinha a cidadania romana, e isso dava a ele alguns privilégios. Não é verdade? Nós sabemos que Saulo, né, ele, além de judeu, ele era romano por nascimento. Saulo, além de judeu, ele era romano por nascimento. Por quê? Porque a cidade, né, que eu mencionei aqui, a cidade de Tarso, era um território dominado por Roma, né? A cidade de Tarso era um território dominado por Roma, né? Então, os pais, né, de Saulo, eles eram, além de judeus, né, eles eram também o quê? Cidadãos romanos, né? Saulo também era cidadão romano, né? Ele tinha cidadania por causa de seus pais ali. Eles moravam, né, nessa cidade, na cidade de Tarso, que era território, né, dominado pelos romanos. Continuando aqui, nessa linha de raciocínio, nessa linha de raciocínio, Saulo, ele era, né, romano por nascimento. O que eu falei dentro aqui da informação é que a cidadania de Saulo dava a ele alguns privilégios, não é? Dava a ele alguns privilégios, como ter cargo público.
Você sabe que Saulo, ele tinha ali um cargo público, né? Ele tinha um cargo público. Também ele era, segundo a lei romana, ele era livre, porque ele era um cidadão romano. Então ele tinha um cargo público, ele era um homem livre, diferentemente dos judeus, né? A sua maioria era escravo, estava ali dominado por Roma, pelo Império Romano. Os judeus estavam ali dominados pelo Império Romano. E Saulo não, Saulo ele era judeu e também romano, então ele era um homem livre. Ele era um homem livre por causa da sua cidadania, ele era um homem livre. Então ele não pagava impostos e outros privilégios, na verdade, que Saulo ele tinha. Em quarto lugar, aqui nesse primeiro ponto, quem é Saulo? Saulo, assim como seus pais, como eu já falei, era um judeu fariseu. Preste muita atenção. Saulo também foi aluno de Gamaliel. Como nós sabemos e conhecemos, Saulo também foi aluno de Gamaliel. Gamaliel, ele era um rabino, ele era um doutor da lei. Gamaliel, ele era um homem famoso, respeitado, admirado, conhecido publicamente. Gamaliel era famoso, era um homem famoso, respeitado, aclamado, era um homem conhecido publicamente. As pessoas tinham Gamaliel em grande estima. Era um homem muito respeitado, Gamaliel, um doutor da lei, um rabino profundo, na Torá bíblica, a Torá, no Pentateuco. E Saulo, em quarto lugar, ele estudou aos pés de Gamaliel. Ele se formou ali aos pés de Gamaliel. Ele se formou, ele aprendeu com Gamaliel. Ele se formou ali com Gamaliel. Em quinto lugar, Saulo, ele também era um membro do Sinédrio. Saulo também era, informações para a tua vida. Saulo também era um membro do Sinédrio, E Sinédrio, fala de um tribunal. Sinédrio fala, de uma corte suprema. Então veja que Saulo não era qualquer pessoa. Era um homem rico, porque os seus pais eram ricos, de origem rica. Saulo, ele, como nós estamos aprendendo aqui, ele era um membro do Sinédrio. E o Sinédrio, ele era composto por 71 homens. Havia outros tribunais também, de porte menor, mas aqui era o maior tribunal, que tinha aí. Saulo, ele fazia parte desse tribunal. Saulo fazia parte da Suprema Corte, ele fazia parte da Suprema Corte judia. A Suprema Corte judia era responsável por interpretar a lei, julgar casos e levar os judeus até as autoridades romanas. Então veja que Saulo era um cara de muita importância, Ele era um cara de muita importância. Ele era membro do Sinédrio, que tinha ao todo 71 membros. Era composto, o tribunal de 71 membros. Em sexto lugar,
Saulo era um fervoroso defensor, né, da lei judaica, ou do judaísmo, é o mesmo, né? Ele era um fervoroso defensor, ele era um leão, né? Ele era um leão, ele defendia, né, a tese dele, aquilo que ele acreditava, com muita propriedade, com muita vontade, com muita força, com muita veemência, porque era aquilo que ele aprendeu, era aquilo que ele creu. Então ele era um defensor fervoroso, né, da lei judaica. Então Saulo, acreditando que os cristãos, né, era uma heresia, que na cabeça de Saulo, os cristãos, né, era um bando de hereges. Na cabeça de Saulo, os cristãos, além de ser hereges, né, eram enganadores. Na cabeça dele, no entendimento dele, quando ele olhava para a igreja, quando ele olhava para os cristãos, na cabeça dele, na mente dele, era um bando de enganadores. Na cabeça de Saulo, na mente dele, era um bando de enganador, era um bando de charlatão. Na cabeça de Saulo, na cabeça dele, isso é um bando de hereges, isso é um bando de mentiroso. Eles estão enganando a fé dos mais simples. E Saulo ficava indignado. A narrativa da história mostra que Saulo, ele ficou com ódio. Saulo tinha ódio. Em Atos, vamos pedir para a igreja ver, capítulo número 9. Ele, quando vai para Damasco, a gente vai ver aqui a narrativa, ele, ao perseguir a igreja, os cristãos, Atos capítulo 9, ele está ali com muita raiva, ele está ali com muito ódio, porque, vai confirmar o que já saiu aqui, na cabeça, de Saulo, era um bando de mentirosos, de enganadores, de hereges. Então Saulo combatia, a gente tem que combater mesmo, a gente tem que botar esse povo na cadeia. Cristãos perdiam a vida, cristãos eram mortos por causa da sua fé. E Saulo, como era um homem fervoroso, não é isso? Da lei judaica, na cabeça dele, ele achava que tudo o que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Na cabeça de Saulo, matar os cristãos, perseguir os cristãos, botar na cadeia, prender, todo aquele sofrimento na cabeça dele, todo aquele sofrimento para os cristãos era pouco. Na cabeça de Saulo, ele estava fazendo a obra de Deus. Então a perseguição, dele com a igreja, os cristãos que eram mortos, que era jogado em prisões, colocado em prisões, na cabeça de Saulo está fazendo a obra de Deus, Saulo está fazendo a vontade de Deus. Você vê que a história mostra que ele estava presente na morte de Estevão, o mártir da igreja. Estevão foi o mártir da igreja. Ele estava ali presente, ele segura ali as roupas, ele está presente. E Saulo não está ali, sabe, meia pedra, meio tijolo, não. Ele não está ali com peninha de Estevão, não, irmão. Ele está ali, está contente, é isso mesmo, é para matar, é para morrer. Joga a mesma pedra, é isso mesmo, se é herege tem que morrer. A Bíblia fala, falso profeta tem que ser morto, está na lei, está na palavra, então é para morrer mesmo. Está na lei, é para matar mesmo, é para morrer mesmo. Está pregando mentira, está ensinando mentira. Então ele, na mente dele, era uma nova religião, o cristianismo.
era uma nova religião que estava surgindo. Então ele se levanta, não é, implacavelmente. Porque essa palavra implacavelmente também fala de desamor, de falta de compaixão. Então ele se levanta mesmo sem afeto natural, ele se levanta, não está nem aí, Estevão está sendo apedrejado na frente dele ali, sendo morto, e ele estava ali contente. A obra de Deus acabou de ser feita. E Estevão lá, a obra de Deus acabou de ser feita. Parece que eu estou vendo ali, conjecturando. Está vendo, Saulo? A obra de Deus foi feita, os religiosos, né? A obra de Deus foi feita, exatamente, é isso aí. Estou feliz, estou contente, porque o trabalho de Deus foi feito hoje. Está aí, um herege, mais um herege morto. Então ele, igreja, perseguia implacavelmente a igreja, né? Então, na narrativa aqui de Atos, né, capítulo 9, muito conhecido, olha o capítulo 9, verso 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Atos capítulo 9, verso 1. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse algum daquela seita, que para eles é uma seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Então está aqui o texto mostrando, né? Ele agora parte para perseguir a igreja. Saulo era um homem zeloso, ele era zeloso. Então, na visão dele, repito, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, por isso que ele empurrava o pé. Porque na mente dele, ele achava que estava fazendo a coisa certa, e ele estava fazendo a coisa errada. Na cabeça dele, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo o querer de Deus, eu estou agradando a Deus, Deus está se agradando comigo, Deus está batendo palma, Deus está contente, feliz comigo, na cabeça dele, na mente dele. Porque ele era zeloso da lei, né? Ele amava a palavra, ele amava a lei, mas ele estava certo. Ele achava que estava certo, mas ele estava errado. E é mesmo assim na minha tua vida, tem coisa que a gente acha que está certo, nós estamos do quê? Errado. E nós precisamos reconhecer. Ter humildade para reconhecer quando a gente está certo e quando a gente está errado. Está certo, está errado, está errado. Acabou a história. Temos que ter, não é, esse discernimento, essa humildade para reconhecer, irmãos. Então, está aqui, ó, Atos capítulo 9. Ele achava que estava agradando a Deus, né? Ele estava cheio de ódio ali. Ele está onde é que tem crente? Damasco, vamos embora. Onde tiver cristão, a gente vai pegar tudo e botar tudo na cadeia. Esses mentirosos, esses hereges, esses enganadores, né? Vamos botar tudo na cadeia, vamos prender tudo. Saulo estava errado, né? Saulo estava errado. Então está aqui, irmãos, ele desencadeia, né? Em sexto lugar, ele desencadeia contra a igreja uma perseguição, né, implacável, uma perseguição muito grande. Ele dá início, não é? Desencadear significa dar início. Ele dá início a uma perseguição muito, não é, muito grande contra a igreja do Senhor. E aqui no capítulo 9 a gente pode ver isso. Ele pede cartas ali ao sumo sacerdote e vai para Damasco, né? Ele pede cartas e ele vai para Damasco, determinado, irmãos, né, a acabar com aquela, na cabeça dele, com aquela religião. Determinado. Então, no capítulo 9, né, e no versículo de número 3, Jesus aparece para ele, perto de Damasco.
Ele vinha se aproximando, ele vinha chegando de Damasco, ele não estava lá ainda, ele estava, o texto diz, não é? Perto, próximo. Capítulo 9, verso 3, o texto diz que ele estava indo a caminho, perto de Damasco. Subitamente, isto é, de repente, subitamente, de repente, de modo inesperado, ó, ele vinha que vinha, naquele momento, Jesus aparece para ele. Naquele momento, Jesus aparece para ele, no versículo 3, capítulo 9, versículo 3, Jesus aparece para ele, subitamente o cercou um resplendor de luz, e Saulo caiu por terra. E Saulo caiu por terra. É o que acontece com quem escarnece da igreja, com quem persegue a igreja. É 3 caminhos: ou se converte, ou se muda, ou então, meu irmão, sai da terra logo, porque a igreja tem dono, e o dono da igreja se chama Jesus de Nazaré. Ele é o dono da igreja. O dono da igreja não é o pastor, o dono da igreja é Jesus de Nazaré, o pastor dos pastores. Ele é o dono da igreja. Então Jesus aparece para ele, e você vê que é tão verdade que não tem nenhum outro acontecimento aqui no caminho. Você pode examinar que você vê que não tem mais nenhum acontecimento. O único acontecimento é esse aqui. Quando o resplendor de luz cerca ele, que é Cristo, ele cai, por terra. Ele cai de cara no chão, cai por terra, e ele ouviu a voz do Senhor Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? No versículo 4, quando ele cai por terra, o Senhor Jesus se revela, porque ele é a luz. Ele é a luz. Oh, aleluia. A luz do Senhor está nesse lugar, nesse dia de hoje. Ele é a luz. E a luz coloca Saulo por terra. E diz: Saulo, Saulo. Jesus faz a pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues, Saulo? E ele disse: quem és, Senhor? Jesus pergunta a ele: por que me persegue, Saulo? Aí ele responde outra pergunta: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Aí Jesus respondeu, e disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha o ponto aí: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Persegue a igreja, está perseguindo Jesus. Está perseguindo em você, está perseguindo Jesus, porque ele é o dono da igreja. Ele é o dono da igreja. Aí você vê aqui no texto, você vê na narrativa que o Senhor fala com ele ali. E aqui no capítulo 9, em segundo lugar, nós podemos ver a conversão de Saulo. No primeiro ponto aqui, a gente viu quem é Saulo. Segundo ponto aqui, a conversão de Saulo. Aqui, esse texto trata da conversão dele. Esse capítulo 9 trata da conversão. Quando ele se converte, quando ele muda a rota. Cristo muda a rota da vida dele. E eu quero profetizar pela palavra de Cristo: vai mudar a rota da vida de alguém na minha família, na tua família, na comunidade, seja onde for. Cristo tem o poder de mudar vidas, de transformar vidas. O Evangelho transforma vidas e transforma para melhor, nunca para pior. Transformou a vida de Saulo para melhor, porque o Evangelho transforma a vida das pessoas para melhor, meus irmãos. Transforma a vida das pessoas para melhor. Então, aqui esse texto, para a gente adiantar, trata-se da conversão de Saulo. No versículo 17 do capítulo 9, você vê que quando Ananias entra,
Olha a confirmação daquele resplendor de luz, de fato é Cristo. Aquele resplendor de luz, de fato é Jesus. E tem outro texto da Bíblia, mas está aqui, para mim esse aqui é suficiente. De Atos 9, não é? Versículo 3 e versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse o quê? Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu aonde? No caminho por onde vinhas. Olha o versículo 3, o resplendor de luz. Aí Jesus fala com ele. No versículo de número 17, Ananias está testificando, está dizendo, Ananias de lá estava. Foi Jesus que falou com Ananias, como nós sabemos. Ele estava em casa e Jesus falou com ele, conhecendo a história. E Ananias faz o que ele manda, vai lá, vai na rua chamada de Direita. E Ananias chega, entra na casa, põe as mãos e diz: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho. Então quem foi que apareceu para Saulo? Jesus. Quem apareceu para Saulo? Jesus. O texto está aqui. Jesus apareceu para Saulo, meu irmão. Jesus apareceu para ele. Jesus te apareceu no caminho. Jesus se revela para Saulo. Não é? Jesus se revela para Saulo. Então esse texto, não é, fala da conversão dele, da mudança de vida, da transformação de Cristo na vida de Saulo. Ele vai deixar de ser Saulo para ser o quê? Para ser o apóstolo Paulo. Ananias coloca as mãos sobre ele, né, conforme a narrativa, capítulo 9, versículo 17. Ananias coloca as mãos sobre ele. E quando Ananias coloca as mãos, diz o texto que caiu dos seus olhos como escamas. Ele passa a enxergar, ele passa a ver, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Porque ele estava cego espiritualmente. Mas o Senhor criou uma situação na vida dele e mostrou a verdade para ele. Eu quero profetizar pela palavra que o Senhor Jesus, ele vai criar a situação na vida de alguém, e ele vai se revelar para alguém, ele vai mostrar a verdade para alguém. Você recebe a palavra de Deus? Aleluia! Aleluia! Ele passa a enxergar. É a primeira coisa. A segunda coisa, ele é cheio do Espírito Santo. Oh, aleluia! Ele recebe o Espírito Santo naquela hora. Oh, Ramanaia Shúria. Oh, glória! Ele passa a enxergar. Segundo lugar, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Ele é batizado com o Espírito Santo. Ele recebe o Espírito Santo. E em terceiro lugar, ele é batizado nas águas. Não é? Capítulo 9, versículos 17 e 18. Ele passa a enxergar, ele recebe o Espírito Santo e ele é batizado nas águas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmão. Jesus continua mudando vidas. Jesus continua transformando vidas, igreja. Quem era eu, quem era você? Quem era eu, quem era você? E olha onde é que você está hoje, na presença de Deus. O nome escrito no livro da vida, igreja. Se a trombeta tocar, você vai ser arrebatado. Você vai receber um corpo igual ao de Cristo. Um corpo igual ao dele, um corpo imortal, um corpo incorruptível. Isso é privilégio, meu irmão. Enquanto muitos estão perdidos, você está salvo. Você estava perdido e foi achado pelo Senhor Jesus. Você estava no lamaçal de pecado, no charco de lodo, mas Ele te alcançou como alcançou Saulo. Ele te perdoou como perdoou Saulo. Ele te salvou como salvou Saulo. E isso é motivo para ele se alegrar, igreja.
para lhe adorar. Aleluia. Ele suportou ali tudo calado. Foi para ele você ficar calado? Não. Ele suportou tudo calado para a igreja ficar calada? Ele suportou tudo calado para a igreja abrir a boca e louvar o nome dele, para a igreja adorar, para a igreja glorificar, para a igreja exaltar. Ele suportou tudo calado, sofreu calado, foi crucificado, passou por tudo calado, mas para que a igreja abra a boca para lhe adorar, pregar seu evangelho, fazer a sua obra na terra. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Então Jesus, irmão, ele continua, não é? Salvando, libertando, porque ele não mudou. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem muda, mas Jesus não muda. Deus não muda, ele é imutável. E ele continua salvando, ele continua libertando, ele continua curando, ele continua batizando, ele continua, aleluia, operando, e o nome dele tem sido glorificado e vai continuar para todos sempre. Amém, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Oh, aleluia. Oh, meus irmãos, ele continua, ele não mudou. Aleluia. Ele continua, a igreja, ele não mudou. Vamos nos voltar para Gálatas agora. A leitura do texto, a leitura oficial do texto. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Em terceiro lugar aqui, Paulo não era apóstolo segundo os homens, mas ele era apóstolo segundo Deus. Quem escolheu Saulo para ser apóstolo? O Senhor Jesus. O texto aqui é muito claro. Tanto que Saulo, não é, na Bíblia, ele sai em defesa do seu apostolado. Não é? Aqui, ó, a epígrafe, a inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Glória a Deus. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele é, não é, o maior escritor do Novo Testamento. O maior escritor do Novo Testamento é Paulo. 13 epístolas. Das 21 epístolas, ele escreveu 13. Das 21 epístolas, Paulo escreveu 13 epístolas. Imagina, irmão. De 21, o homem escreveu 13. De 21 epístolas, ele escreveu 13. Imagina você, o maior escritor do Novo Testamento, Paulo. Que agora não é mais Saulo, é Paulo, né? O maior escritor do Novo Testamento. Ele é o maior. Foi quem mais escreveu cartas, foi o apóstolo Paulo. Foi quem mais escreveu cartas, epístolas, cartas, foi o apóstolo Paulo. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. É o maior escritor. Então preste muita atenção, feche aí, por favor. Preste muita atenção, não é, na palavra de Deus nesse momento. Então, aqui no texto, irmãos, preste muita atenção. Preste muita atenção. Nós podemos ver, no texto bíblico de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo ali 19, 20, preste muita atenção. Depois da conversão, de Saulo, abra sua Bíblia por gentileza, que a gente vai voltar para Gálatas aqui para terminar.
Agora eu me lembrei, ia passar batido, mas me lembrei, capítulo 9, versículo 19 e 20 de Atos, pega aí na sua Bíblia. Estamos aprendendo e meditando na palavra de Deus. Quando Saulo se converte, agora não é mais Saulo, é Paulo, nós podemos ver que ele, pastora, ele já começa a pregar, a Cristo, aonde? Na sinagoga. Olha o capítulo 9, versículo 19 e 20. O texto bíblico vai mostrar de forma muito clara. E tendo comido, ficou fortificado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. 20. E logo nas sinagogas, o que é que ele fazia? Imagina, aqui cadê a igreja? O que é que ele fazia? Pregava a Jesus. Pregava a Jesus. Que este era o quê? O Filho de Deus. Então veja que depois da conversão, Saulo ele já começa a pregar. Ele não fica parado, não, ele já começa a falar de Jesus, ele já começa a pregar Jesus. E o texto bíblico vai mostrar que o apóstolo, Paulo, Saulo aqui, ele não prega com medo, ele não prega temendo a ninguém. Veja o versículo 27 do capítulo 9. Amém? Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falaram o quê? Ousadamente. Olha Barnabé, testificando de Paulo, testificando ali de Paulo, ou Saulo, ele testifica, para Pedro ali, ele está testificando para os apóstolos. Olha, o que ele está falando é a verdade. Jesus apareceu para ele estava vindo, ele estava indo para Damasco, ele estava na perseguição dele, e Jesus apareceu. O que ele está falando é a verdade. Eu testifico, eu digo que é verdade. Glória a Deus. Eu digo que é verdade. Então Barnabé ele sai em defesa de Paulo. Ele diz: é verdade o que ele está falando, é verdade o que ele está testificando. E aí Barnabé vai dizer, ele prega com ousadia, aqui diz, Barnabé diz que Paulo falava com ousadia, e falar com ousadia significa pregar com coragem, pregar com confiança. Isso é falar ousadamente. Pregar com ousadia é isso, falar com ousadia. Está aqui, falara ousadamente. Então, ou seja, Saulo, ou Paulo, pregava com coragem, ele não tinha medo de pregar. Depois da conversão dele, ele começa a pregar, e o texto está mostrando, capítulo 9, versículo de número 20, que ele prega Cristo, ele prega Jesus. Versículo de número 27, ele prega, e prega com autoridade, com coragem, com confiança. Ele não prega com medo ali, não, ele não ensina com medo, ele prega com coragem, ele prega com confiança, irmão, ele prega com veemência. Então a Bíblia, a palavra, está nos ensinando.
Veja que após a conversão dele, ele já está pregando. Após a conversão dele, ele já está ensinando. Ele já está, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Alguém diz amém? Amém. Pregando a palavra de Deus. Fique atento, irmão. Pregando a palavra de Deus. Ele falava com ousadia, ousadamente. Olha que coisa linda, não é? A palavra que está ensinando, com ousadia, ousadamente. Com ousadia, ousadamente. Então, vamos aqui, nos voltar e você vê o versículo 29, 28 e 29, né? E andava com eles. Eles quem? Os apóstolos, os discípulos. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, 29. De novo. E falava ousadamente no nome de quem? No nome de Jesus. Então, voltando aqui para Gálatas, para você entender, quem foi que escolheu Saulo? Foi Jesus. Então, Saulo, que passou a ser Paulo, tanto que Paulo sai em defesa do apostolado dele, ele deixa claro. Vamos ver nas Escrituras? Capítulo 1, versículo 1. Acompanhe a leitura para a gente aprender junto. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, olha aí, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo. Não foi homem nenhum que levantou Paulo apóstolo. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, que levantou Paulo a apóstolo, mas o Senhor Jesus, o próprio Cristo, escolheu Saulo a parte dos 12, porque tinha o colégio apostólico, eram os 12, Jesus escolhe Saulo a parte dos 12, ele escolhe Paulo como apóstolo. Ele diz: eu sou apóstolo, não segundo os homens, não sou apóstolo segundo homem nenhum. O que é que Paulo está dizendo? Quem me escolheu foi Jesus. Jesus me escolheu para ser um apóstolo. Olha, a parte dos 12, ele me escolheu para ser um apóstolo. Vamos continuar aqui para a gente cantar. Para ser um apóstolo, olha o versículo 2. E todos os irmãos, ainda aqui versículo capítulo 1, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Olha o 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia. Então podemos aprender com a Bíblia que o apóstolo Paulo, ele, dentro do tempo dele, vamos dizer aqui que Paulo, ele vai a Jerusalém, pastora, 3 vezes. A Bíblia vai mostrar, Paulo indo a Jerusalém quantas vezes? 3 vezes. Ele vai até Jerusalém 3 vezes. E a gente vai ver isso aqui no texto bíblico. Mas dentro dos 14 anos, que ele vai à igreja de Jerusalém, a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, e o texto aqui de Gálatas vai mostrar, que ele vai depois de 14 anos. Mas ele esteve lá antes dos 14 anos. Ele esteve antes dos 14. Então eu vou mostrar isso para você aqui na Bíblia, que antes dos 14, de completar 14 anos de convertido, não é 14 anos de idade não, obviamente, 14 anos de convertido, 14 anos da conversão dele, aqui de Atos 9. Então, antes de completar 14 anos, ele vai a Jerusalém. A Bíblia vai mostrar isso. E depois, ele torna, depois de 14 anos, ele torna a ir lá novamente, para ver Pedro e os apóstolos da igreja. Ele torna a ir lá. Então, nesse tempo,
antes dos 14, antes de completar 14 anos de convertido, o apóstolo Paulo, irmãos, ele pregava, ele ensinava, ele fundava a igreja. Olha o versículo 2 do capítulo 1. Se você estiver ligado, você está aprendendo com a Bíblia. Olha o capítulo 1, versículo 2. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, as igrejas, plural, não é? Da galáxia, não é? Da galáxia. Então observe que por onde ele andava, ele, não é? Fundava o que? Igrejas. É o maior implantador de igrejas, o apóstolo Paulo. É um dos maiores implantador de igreja. Implantadores de igreja. É o apóstolo Paulo. É um dos maiores. Então, observe que antes mesmo de completar 14 anos de convertido, ele já pregava, ele já ensinava, ele já fundava igreja. O apóstolo Paulo, ele pregava, ele, não é? Ele ensinava, ele escrevia cartas 14 anos antes. Ele pregava, ele, não é? Escrevia cartas, não é? As epístolas, antes mesmo, não é? De completar 14 anos de convertido. Então ele pregava, ele ensinava, ele escrevia ali cartas e enviava às igrejas, antes mesmo de completar 14 anos, não é? Da sua conversão. Ele está pregando, ele está ensinando, ele está escrevendo cartas, não é? Admoestando a igreja, consolando a igreja, edificando a igreja. Por onde ele passa, ele deixa a igreja aberta. Por onde ele passa, ele abre igreja. Um dos maiores missionários de todos os tempos, um dos maiores implantadores de igreja de todos os tempos, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo. Então por isso ele sai em defesa do apostolado dele, não é? Porque ele tem gabarito, ele tem, não é? Autoridade, igreja. A formação, Paulo era um homem formado, como a gente já aprendeu aqui, né? Paulo era advogado. E você é advogado. Para quem não sabe, Paulo era advogado. Era advogado, Paulo era advogado, não é verdade? Ele era advogado, um doutor da lei, formado aos pés de Gamaliel. Era um homem que, não é? Já tinha formação. Era um homem influente, era um homem que tinha formação. E depois, quem é que dá as revelações e as epístolas a ele? Ele está dizendo, é o próprio Jesus. Não foi Pedro que ensinou a ele, não foram os discípulos que ensinou a ele. Ele está dizendo, eu não recebi de homem nenhum. Pedro não ensinou nada para ele, Tiago não ensinou nada, discípulo nenhum ensinou a ele, não. Era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. Era o Senhor Jesus que dava a Paulo sabedoria. Era o Espírito Santo que falava com ele, que revelava para ele, quem dava direção a ele. E o cara já tinha toda a formação do Antigo Testamento. Ele já tinha toda a formação do Antigo Testamento, formado, advogado, toda a formação, doutor da lei, formado. E no Novo Testamento, o próprio Jesus dá tudo a ele, vai dando a ele as revelações. Que coisa linda, visões, revelações, a palavra, a revelação da palavra, Jesus dava a ele tudo. E ele escrevendo, pelo Espírito, carta aos Gálatas, antes de completar 14 anos. Ele escreve 1 Tessalonicenses, né? Escreve ali a carta aos Gálatas, como a gente está lendo aqui, antes de completar 14 anos, ele escreveu cartas. E creio que depois também, mas muito antes de completar 14 anos, ele escreve cartas, dirigido pelo Espírito Santo. Ele prega, ele ensina, se converteu, começou a pregar. E o texto bíblico aqui de Atos, não é?
Vamos avançar para a gente concluir. Vai mostrar aqui, ó. Vamos ver o versículo aqui de número. Vamos ver aqui o versículo de número aqui, ó, para a gente adiantar, por conta do horário, né? Versículo de número 16, para a gente adiantar. Olha só, olha o versículo 16, do capítulo 1 de Gálatas, né? Vamos ler o versículo 15? Mas, quando aprovei a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, olha, escolhido por Deus, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse, para que o pregasse entre os gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios, para que o pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, olha aí, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, ele está falando da conversão dele, né? Quando ele se converteu ali, nem tornei a Jerusalém, até com o que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para onde? Para onde? Mas parti para a Arábia, e voltei outra vez a Damasco. Agora olha o 18, a gente vai ver a primeira ida dele a Jerusalém. Depois, passados 3 anos, ele foi para a Arábia, ele estava em Damasco, se converteu, ele vai para a Arábia, né? Ele vai para a Arábia, volta, não é isso? Depois de 3 anos ele vai a Jerusalém. Então olha o texto bíblico, né? Partir para a Arábia, olha aí. Ele não foi para Jerusalém, né? Ele não foi para Jerusalém ter com os apóstolos. Aí ele diz, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele saiu de Damasco para a Arábia, depois ele volta para Damasco. 18, depois passaram 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele o quê? 15 dias. Então nesse tempo, veja que Paulo está pregando, Paulo está ensinando, Paulo está implantando igreja, Paulo não está parado, Paulo está por todo canto dando lugar, Paulo está por todo lugar fazendo a obra, implantando igreja, pregando a palavra, ensinando a palavra, pregando o evangelho com autoridade, com ousadia, com unção, com graça de Deus. Então o texto bíblico mostra que quando passa 3 anos, ele vai até Jerusalém. Aqui é a primeira ida, né, de Paulo a Jerusalém. Fez amém? Amém. No capítulo, vamos avançando aqui. Olha só. E o povo glorificava ali, né, o povo que antes tinha medo dele, né? E ele vai dizer que o povo não conhecia ele. Versículo 23, mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, né? Então o povo ficou de boca aberta, mas rapaz, nem aquele, né? Nem aquele que perseguia, nem aquele, o povo agora de boca aberta, ele está pregando com autoridade e função, ele está ensinando para a glória de Deus. Capítulo 2, depois de passado o quê? Depois passado 14 anos, subi outra vez. Olha o texto, observe que no versículo anterior ele foi a primeira vez. É tão verdade que no capítulo 2 o texto está dizendo, depois passado 14, antes foi 3, versículo 18, capítulo 1, versículo 18. Agora capítulo 2, depois de passado 14 anos, e já estava dando lugar, já estava fazendo a obra, subi outra vez, outra vez, aonde? A Jerusalém. Agora ele está indo pela segunda vez a Jerusalém. Ele foi a primeira vez a Jerusalém, teve com os apóstolos, né? Ficou com Pedro ali 15 dias, né? E ele já fazia a obra, como eu já ensinei aqui, já passei aqui. Quando completa 14 anos
da conversão dele, ele vai a Jerusalém novamente, né? E ele leva quem? E ele leva Barnabé com ele. Barnabé e Tito, né? Diz o capítulo de número 2. Então veja, concluindo, né, que Paulo está por todo lugar pregando, ensinando, levando o evangelho com propriedade, com autoridade, com unção, com graça. Deus dava a ele a palavra, ele ia escrevendo cartas, né? Então veja que antes, né, de completar 14 anos de convertido, ele foi a Jerusalém, ele pregou o evangelho, ganhou almas para o reino de Deus, escreveu cartas, que essa carta, né, de Gálatas foi antes de completar 14 anos de convertido. A carta de 1 Tessalonicenses também, entre outras, foi antes. Então veja que o texto bíblico é muito claro ao mostrar, né? E nós podemos destacar aqui um outro texto para concluir, como uma terceira ida do apóstolo Paulo, né, a Jerusalém. Quem diz amém? Amém. Abre a sua Bíblia comigo, concluindo aqui, em Romanos capítulo 15, versículo 25, eu vou ler para ganhar tempo. Romanos capítulo 15, versículo 25. Mas agora vou a Jerusalém. Romanos capítulo 15, versículo 25. Mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Acaia fazerem uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Então, concluindo, o apóstolo Paulo, ele vai, né, pela terceira vez a Jerusalém para levar, né, a coleta, o dinheiro que ele coletou dos irmãos. Amém, igreja? Então a gente pode hoje aprender com a palavra de Deus, né, um pouco sobre, né, sobre quem é Saulo, né, sobre a conversão de Saulo, sobre o apostolado, não é, de Paulo, a defesa dele, o apostolado dele, quem escolheu ele, não é? Antes mesmo de completar, né, 14 anos de convertido, ele pregou, ele ensinou, ele fundou igrejas, não é? Ele escreveu epístolas, cartas. Então nós podemos aprender hoje aqui, aprendemos hoje com a palavra de Deus. Quem diz amém?